As perguntas você obviamente sabe quais você vai fazer, imagino que sejam mais ou menos as mesmas para todos. Eu não sei, vamos ver se eu tenho condições de te responder alguma coisa. É muito difícil para mim, assim. Invariavelmente você pergunta uma coisa e eu começo a costurar muito e tal, e me perco. Então, isso é desde o tempo que eu ia para bailes e paquerava a menina e me arrependia muito do que eu falava, assim. No dia seguinte eu falava, poxa, podia ter dito isso, podia ter dito aquilo outro. Mas a gente vai tentar, não vou escapulir disso não, vamos ver. Não é uma afirmação, é uma suposição. Eu suponho, por exemplo, às vezes me chama, é mais notável, as tentativas que eu faço do limite de um determinado meio expressivo, né? Então, assim, eu já com uma determinada produção de pintura, em 2002, tive um impulso mais forte, né? Uma vontade mais determinada de produzir uma experiência escultórica. E a primeira experiência escultórica, a primeira escultura que eu realizo, é olhar para uma casa que eu ocupava, e olhar para ela como uma escultura. Eu venho para o meu ateliê todos os dias. Eu só não venho ao ateliê se eu estiver doente ou não estiver no Rio, né? E eu gosto muito daqui, eu gosto muito do meu ateliê. Já expliquei isso em casa, todo mundo entende, não tem conflito. O ateliê é o melhor lugar do mundo para mim. Então, eu até gostaria de compartilhar isso com meus filhos, por exemplo, minha mulher e tal, mas todo o resto do ateliê é muito inóspito. No caso da pintura, eu trabalho com materiais oxidantes, são sais, e eu os utilizo, por exemplo, pulverizando. Então há emissão de um certo gás. Ainda no caso da pintura, eu começo a usar recentemente, é um trabalho que eu iniciei em 2009, vidros planos, por exemplo. E são vidros muito grandes, de 3 metros de altura, e eu combino várias lâminas desses vidros. Então há o risco de corte, né? Comigo mesmo isso acontece quando eu estou muito dedicado a esse tipo de trabalho, por exemplo, eu termino o dia com pequenos cortes nas mãos e tal, não sei. E olha, o que acontece é que lá em casa, assim, cada um tem um interesse numa outra área diferente. Eu acho isso bom, eu não acho isso... É o que eu te falo, eu gostaria de poder compartilhar mais com minha família isso. Muita coisa ruim acontece comigo aqui, mas muita coisa boa também acontece. Então, principalmente esses momentos bons, eu queria compartilhar, mas eu esses dias escrevi uma coisa que está indo para um pequeno livro de desenhos que eu estou lançando, e que é o seguinte, que eu venho para aqui todos os dias, e às vezes, porque a minha filha mais nova esse dia me perguntou assim, mas por que você vai para o ateliê todo dia, pai? E aí respondi uma coisa para ela de uma maneira didática, mas que no fundo é o seguinte, assim, eu acho que a gente como artista procura, todos os dias a gente faz a mesma coisa, todos os dias eu venho para o ateliê fazer exatamente a mesma coisa, procurar o que não existe.